Seguimos nosso caminho por esse mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra. O capitão pôs o nome de a Terra de Vera Cruz. E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8. A feição deles era serem tanto avermelhados, de bons rostos e narizes bem feitos. Seus corpos são tão formosos que não pode ser mais. Eles não lavram nem criam. Nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado a viver do homem. Enquanto ali andavam, dançaram e bailaram, sempre com os nossos, ao som de um tamboril nosso, como se fossem mais amigos nossos do que nós, seus. Até agora, não podemos saber se é ouro ou prata, ou outra coisa de metal ou ferro. Águas são muitas, infinitas, e desta maneira dou aqui a vossa alteza conto do que nessa vossa terra vi. Deste porto seguro, da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha. Brasil Colônia. Esse processo durou da metade do século XVI até a primeira metade do século XIX, tendo variações geográficas ao longo desses quase 3 séculos de existência. Durante esse período, nunca o Brasil teve o título ou designação oficial de colônia. Durante o processo de colonização, o Brasil teve apenas 2 designações oficiais: Estado do Brasil e Reino do Brasil. Por que o termo Brasil Colônia é utilizado até hoje com uma conotação de mera exploração? Se o Brasil foi uma colônia, por que ela era mais rica do que os Estados Unidos em seu período colonial? A quem devemos o legado de fundador do Brasil? Qual era o plano? O que deu errado? Entrando nessa ideia do Brasil colonial, abarcando o Brasil colonial, é fundamental, antes de discutirmos se o Brasil foi ou não uma colônia, analisarmos algumas coisas no seu sentido mais pluralizado. Exemplo, índios e não índio. Pegar, por exemplo, um Guarani, um Tupinambá e um Tupi é falar de índios diferentes. Ou seja, há um conjunto cosmológico singular em cada uma dessas culturas. Chega o elemento português aqui. O elemento português apresenta objetos de área comum. Uma fé, uma forma de organização de espaço urbano, apresenta conceitos que hoje nós já nascemos com eles prontos e que nós sabemos o valor que eles têm. Exemplo, vida privada, cotidiano. E eles vão apresentando esses elementos e vão dando uma cara de unidade. E essa cara de unidade, essa consolidação, é que vai possibilitar uma discussão se o Brasil foi ou não uma colônia, já que nós vamos encontrar um processo civilizatório ocorrendo no Brasil, e não apenas uma colônia per si em que a exploração ocorre. O pessoal às vezes fala sobre a extração do ouro e reclama do tempo em que você pagava 1/5 do ouro explorado para a coroa portuguesa. Quem dera se hoje eu pudesse pagar 1/5 de impostos. Não é verdade? Eu pago muito mais e não pago por uma coroa e não recebo em volta. Se o Brasil era uma colônia, por que éramos uma colônia mais rica, por exemplo, do que os Estados Unidos na sua fase colonial? Quais são os méritos do processo português no Brasil
já que nós tantas vezes não os discutimos e nós não vemos esse tipo de discussão. Quais são esses méritos? E por que a história do Brasil é explicada sempre a partir apenas dos ciclos econômicos? Então, se a ideia é falar de um Brasil português, ela pelo menos me soa sempre melhor. A história do Brasil é riquíssima, né? Nós normalmente perdemos de vista, infelizmente, a substância da forma como, vamos dizer assim, o elemento essencial de como a educação no Brasil ela foi, vamos dizer, praticada desde o período da fundação do Brasil. Tá? Quer dizer, o período colonial foi um período em que, claro, nós não tivemos uma pulverização da educação. Os processos pedagógicos, eles ainda eram muito restritos, né, a certos nichos, a certos grupos. Mas, nesses grupos, nesses nichos, nós tínhamos ali verdadeira educação. E é difícil discutir esses temas. Por quê? Porque ainda há, no nosso tempo, uma imagem muito ruim construída sobre as mais variadas justificativas de nossa tradição. Dom João VI continua sendo associado a um gordo, corno, comedor de coxinhas. E até onde isso vai? O pessoal adora, dentro da historiografia, dizer que tal contexto foi bom ou ruim para o indígena, mas olhando sob o viés contemporâneo, sob as células oculares de nosso contemporâneo. Mas vamos nos remeter lá ao século XVI. Vocês já pararam para pensar que, para o indígena, aqueles espelhos representavam uma coisa excelente? E que o pau-brasil para eles era uma coisa banal? E de que, nesse sentido, eles escolheram aquilo. Eles também tinham uma autonomia humana. História é um lugar para pessoas sérias que querem investigar os temas. Não querem agradar partidos. Querem investigar os temas. Isso é história. História não é exercício de simpatia. O historiador, já ensinou Leopold von Ranke, ele deve ser emocionalmente frio. Ele deve olhar a fonte e tratá-la com respeito. Mark Bloch vai dizer, a fonte deve ser interrogada. Encha de perguntas aquele documento, porque não é só no documento que está a história. Ele precisa de perguntas, ele precisa de interpretação. Só que toda interpretação tem um limite. Nós não podemos fazer, como acusou Gilberto Freire, como Marx, que interpretou demais, filtrou demais, foi parcial demais, e com isso fez uma produção que Paul Johnson e o próprio Gilberto Freire citado vão dizer que em muitos momentos é muito mais literatura do que produção sociológica ou filosófica. Há sempre a força do instante. A nossa vida, ela é formada por instantes definitivos até o instante final, que é o instante da morte. E no Brasil, os instantes políticos, os grandes instantes políticos, eles são discutidos de modo muito escasso e, na maior parte das vezes, para garantir interesses interpretativos e não um interesse genuíno com as fontes de investigação, de leitura do passado. Não é para construir um novo Brasil, construir uma história de um Brasil perfeito. Não, mas é para discutir a história do Brasil tal qual ela foi. A gente pode pensar assim, além da gente se conhecer nos detalhes, é melhor para isso, melhor para aquilo, não funciona bem nisso, o clima é tal, até o clima influencia na gente, é importante pensar nos valores universais, sim. No digamos, na conversa com os homens de todos os tempos e de todos os lugares. Afinal, existem muito mais pessoas mortas do que vivas. Então, a gente aprender com a humanidade é ouvir os mortos. São estes momentos que formam a nacionalidade. O que é o senso da nacionalidade? É a memória dos grandes feitos realizados em comum, onde todo o povo sente que está participando. É isso que é, vamos dizer, a identidade nacional. Agora, o nacionalismo brasileiro é assim, sempre foi um nacionalismo, primeiro, geográfico e não histórico. Hegel já dizia, a América Latina não tem história, só tem geografia. Então é um nacionalismo idiota, feito de orgulho do território, como se nós tivéssemos feito o território. As nossas matas, o ouro, os minerais, o petróleo é nosso, a Amazônia é nossa. Quer dizer, é um negócio geográfico. Em segundo lugar, é um nacionalismo ressentido, que não é um nacionalismo, é um anti-americanismo apenas. Então, nós não temos, pelo menos no século XX, não temos uma verdadeira cultura nacionalista que teria que ser feita em torno dos valores nacionais efetivos.
condensados nesses momentos em que o povo fez o seu próprio destino. Por que o Brasil é o país do futebol? Porque a gente não para de recordar a história do futebol. A gente está sempre lembrando das Copas, sobretudo a Copa de 70 com Pelé, a gente lembra dos outros, e sempre os nomes circulam, os nomes deles, né? Eu sou de Santos, em Santos tem estátua do Pelé, lá perto da minha casa. Como a gente lembra da história do futebol, cada um torce para um clube, você torce para um time. Você vai memorizar o título dele, o que ele fez no ano tal, quem foram os grandes jogadores. É assim que faz, você vai ter orgulho disso. Não é? Você vai ter que querer o quê? Manter um padrão de antigamente. Não, nós já fomos campeões disso. Te dá um orgulho, uma autoestima, você quer manter aquele padrão. Cadê? O da inteligência, o da moral, o da política, o do heroísmo, o da guerra. Assumiram com todos.